Fala galera, bem-vindo ao canal Foco no Aporte. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o CPTS11, esse fundo imobiliário de papel que vem apresentando uma queda recentemente. Vamos tentar entender quais são os motivos, que ele vem diminuindo seu dividendo, vem tendo essa queda na cotação. E vamos descobrir quanto dinheiro eu tenho que ter investido para que esse fundo me gere R$ 1.000 todo mês. No final do vídeo eu vou dar a minha opinião. Se esse fundo, se essa queda no CPTS11 ele se vê como uma oportunidade ou como um risco. E vou falar o que eu estou fazendo no momento com ele. O CPTS11 ele está sendo negociado 7,96 no dia 25/10. Nos últimos dias ele acumulou uma queda de 1,6% e no último mês ele acumula uma queda de 7%. A gente teve recentemente alguns fundos de papel que começaram assim caindo aos poucos, mas no final tivemos quedas de 50%, 60%, 70%. Então, eu vou analisar hoje o relatório inicial do CPTS11 para a gente entender se esse fundo está no mesmo caminho. O dividendo, então, do CPTS11 nos últimos 12 meses está em torno de quase 11%. E o seu P sobre VP está 0,89 nesse momento. O fundo de papel ele tende a ficar o seu PVP igual a 1. Então, acima de 1, eu considero que é um fundo caro. Eu, particularmente, não compro fundo de papel acima de 1. E o PVP abaixo de 1 significa que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então, nesse caso, você tem que entender o porquê disso e se isso é uma oportunidade ou é um sinal para você sair do papel. Aqui, então, a gente tem o gráfico de cotação do CPTS11 do último ano, dos últimos 12 meses. Percebe-se que ele é um fundo mais volátil. Inicial de valores de R$ 8, bateu 7, 6,89, depois lateralizou, teve essa disparada aqui e agora essa correção. No vídeo hoje a gente vai tentar entender se essa correção ela simplesmente é um movimento do mercado ou se o fundo está apresentando algum risco que as pessoas não estão dispostas a correr. O fundo, então, ele cobra 1,05% ao ano sobre o patrimônio líquido e ele possui uma gestão ativa. Isso quer dizer que ele compra e vende outros fundos imobiliários para tentar realizar um lucro nesse trade, Seu valor patrimonial por cota é de R$ 8,99. E o seu último rendimento, ele foi de 5 centavos, então ele apresentou essa diminuição que assustou muita gente. Aqui então a gente consegue ver que em dezembro de 2022 ele pagou só 4 centavos por cota. Ele vinha pagando um valor alto. Isso na época também assustou muita gente, fez a cotação cair, mas quem comprou aqui garantiu depois um yield on cost bem elevado. Então a ideia de comprar esse fundo quando ele distribui menos, a cota vai cair e você vai garantir depois um yield mais elevado. Aqui então é o gráfico do dividendo pago em porcentagem, Como eu já comentei, ele é um fundo mais volátil, cresce, depois decresce bastante os seus rendimentos. E eu acho mais interessante comprar exatamente quando esse rendimento está baixo. Aí depois você consegue travar um rendimento maior e ainda ter a valorização da cota quando os dividendos forem maiores. O fundo, em 25 de setembro, ele sofreu desdobramento de 1 para 10. Então, quem tinha uma cota passou a ter 10. Por consequência, o fundo contava com 31 milhões de cotas, passou a contar com 317 milhões de cotas. O fundo, ele se tornando base 10, a ideia dele é tentar capturar aqueles investidores que não têm tanto dinheiro para fazer aportes grandes. Então, com R$ 50, com R$ 30, ele já consegue comprar cotas desse fundo e ir acumulando aos poucos. A ideia deles é seguir na linha do MXRF11, que ele é o fundo com o maior número de investidores e também por ele ser um fundo base 10. Então, qualquer pessoa tem ali a condição de ir comprando as cotas aos poucos. Vamos analisar, então, brevemente aqui o relatório mensal de agosto, Como já comentei, a taxa de gestão, 1,05% ao ano. Valor patrimonial do fundo, 2,86 bilhão. Então, um patrimonial maior que o valor de mercado, que eu considero isso oportunidade no fundo de papel. E no mês anterior, a sua taxa líquida foi de PCA mais 6,76%. O resumo, comentário do gestor. Ele tende a manter o perfil de crédito high grade, que é aquele crédito que paga um pouquinho menos, mas é um crédito mais confiável. E ele vê uma perspectiva de melhora para o fundo, mesmo no atual momento de inflação baixa. Então também, às vezes, aquela
distribuição baixa de dividendo tem a ver com a inflação baixa no momento. Aqui foi o dividendo distribuído, né? 79 centavos por cota, quando o fundo ainda era base 100, agora é base 10, então ele vai render sempre 7 centavos, 8 centavos. A liquidez do fundo, então, continua de acordo com o patamar histórico, de 6 milhões por dia. E o número de cotistas, ele se encontra na máxima histórica, próximo de 230 mil. E a ideia é isso continuar aumentando, principalmente agora que o fundo se tornou um fundo base 10. Sobre a alocação do CPTS-11, ele possui 70% do fundo em CRIs, possui quase 30% em outros FIIs e quase 1% em caixa. Aqui então, pessoal, é que está a grande preocupação dos investidores do CPTS-11. Esse fundo está com 433 milhões compromissados, né, que é uma alavancagem, que tem um custo de CDI mais 0,8. Então esse fundo está alavancado em CDI, que o CDI ainda está alto, e ao mesmo tempo que os CRIs eles estão indexados a maioria em inflação. Então em momentos de baixa da inflação, esse fundo ele tende a gerar menos. Sobre a carteira de crédito do fundo, o fundo ele possui 63 casos de crédito e o maior percentual é o logístico barra industrial, com 42% da carteira de crédito. Sobre a carteira de FIIs do CPTS-11, atualmente 26% em lajes corporativas, 21% em logística e 21% em renda urbana. O gráfico aqui, então, ele traz a rentabilidade dos CRIs comparado com os custos das compromissadas, também mostrando o retorno total. Então, a gente consegue perceber que aqui é o grande ponto de atenção desse fundo, do CPTS-11, é essa alavancagem aqui. Vários meses ele está no prejuízo por carregar essa compromissada numa taxa de CDI. Mas a ideia aqui também é que com a queda na taxa de juros, esse custo das compromissadas ele diminua. Então aqui a gente tem o resultado financeiro do fundo acumulado de agosto. Percebe-se que a despesa no mês de agosto, quase 9 milhões. Dessa despesa total, 5 milhões e 400 mil foi despesa financeira com alavancagem. Mas apesar dessa despesa alta, o fundo ainda vem gerando caixa, né, a ponto de conseguir distribuir uma cota sustentável, distribuir menos do que ele gera no longo prazo. Outro trabalho interessante da gestão é esse ganho de capital com compra e venda de fundos imobiliários. Então aqui, no mês de agosto, 5 milhões apenas com esse trade de fundos imobiliários. Então aqui são os indexadores do fundo, né? 70% do fundo está atrelado a IPCA+, 1% atrelado ao CDI, 1% de caixa e 28% em outros fundos imobiliários. Eu trouxe aqui então uma tabela que consegue fazer algumas simulações. Então eu coloquei aqui como input o preço do fundo no dia de hoje. Se eu quiser ter um patrimônio de R$1.000 investido nele, quanto que ele me geraria por mês? O patrimônio de R$1.000 eu compraria 125 cotas a esse preço de R$ 7,95. Vou colocar aqui o rendimento por cota do último mês, que foi 5 centavos. Isso me gera uma renda mensal de R$ 6,25. Então todo mês vai cair R$ 6,25 na minha conta, realizando um yield de 0,6%. Aqui a última coluna é um número mágico, quantidade de cotas necessária para que todo mês a gente consiga comprar pelo menos uma cota a mais. Então, com 159 cotas, essas cotas distribuindo 5 centavos por cota, ao final do mês a gente conseguiria comprar uma cota do fundo, para assim gerar essa bola de neve. Eu vou fazer agora uma simulação, que na minha opinião ela faz mais sentido, para me ajudar a decidir se eu vou ou não continuar aportando no fundo. Então eu peguei no site Investidor 10 o rendimento dos últimos 12 meses, 11 centavos, 9, 4, 6, percebe-se que é um rendimento que ele varia bastante. Tirei uma média. Então, nos últimos 12 meses, a média de rendimento foi de 0,077 centavos. Então eu vou fazer agora, de novo, essa simulação, só que dessa vez utilizando o rendimento por cota de 0,057 centavos. Do fundo 7,95, um patrimônio investido de R$1.000, compraria 125 cotas, percebe-se que é o mesmo número de cotas, porém dessa vez o rendimento por cota é maior. Usei a média dos últimos 12 meses. Certo? Senão a renda mensal gerada agora foi muito maior, porque o rendimento por cota é maior. E o dividendo também foi maior, quase 1% ao mês. Como o rendimento por cota ele é maior,
Esse número mágico ele é menor. Eu preciso de menos cotas para comprar uma cota desse fundo. Por último, eu vou trazer a simulação simulando o preço da cota no valor patrimonial dela, como se o P sobre VP fosse igual a 1. O valor patrimonial por cota equivale a um preço de R$ 8,99. Então, R$ 8,99. Patrimônio de R$ 1.000 investido, conseguiria comprar 111 cotas. Percebe-se agora o número de cotas que eu consigo comprar é menor, porque o fundo está mais caro. Vou utilizar aqui o rendimento por cota de 0,77 centavos também. Então, caso eu tenha comprado o fundo a R$ 8,99, o valor justo dele, o patrimônio de R$ 1.000, eu preciso comprar 111 cotas, ia me render todo mês R$ 8,54, dando um yield de 0,85 por mês. Nesse caso, o número mágico seria 117. Eu precisaria de 117 cotas a R$ 8,99, distribuindo 0,077 centavos ao mês, para todo mês conseguir comprar uma cota nova. Então, finalizando aqui as simulações, caso eu queira ter uma renda mensal de R$ 1.000 com um rendimento por cota de 5 centavos, como foi da última distribuição, e o fundo a um valor de R$ 7,95, precisaria de ter 20.000 cotas, que daria um patrimônio investido de 159 mil. Para finalizar as simulações, então, caso eu queira ter os mesmos R$ 1.000 de renda mensal, com o fundo distribuindo 0,077 centavos, que foi o que eu calculei ali a média anualizada, no mesmo preço de R$ 7,95, precisaria ter apenas 12.987 cotas, um patrimônio total necessário de 103 mil. Para finalizar o vídeo, vou falar o que eu estou fazendo, né? Que é um print da minha carteira no Investidor 10. Eu entrei agora no fundo semana passada, estou aos poucos comprando, já tenho mais de 58 cotas, né? Fiz compras abaixo de R$ 8 agora, então estou abaixando meu preço médio, porque eu acho que essa distribuição baixa que assustou o pessoal, ela não vai durar para sempre. O Brasil ele tem de ser um país de alta inflação, então acho que vai aumentar essa distribuição de dividendos. Então eu vou começar a me posicionar no fundo, quem sabe chegar a um valor aí de até R$ 5.000, que eu acho que minha gestão permite, e vamos ver o resultado para o ano que vem. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenha agregado de alguma forma. Quem tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou alguma crítica ao meu vídeo. Deixa o like, se inscreva no meu canal e fui!